Estamos de volta, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui nessas aulas. Estamos aí no momento de resolução de problemas, né, envolvendo essas partilhas. Eu deixei aí na aula anterior para vocês essa situação 3, né? Nós estamos aí dividindo uma estrada, um percurso, né, de 150 quilômetros, de algumas formas. Nós já vimos a primeira situação, que a gente dividiu exatamente ao meio, né? Ele andou metade do caminho, parou exatamente na metade do caminho. Nós vimos a segunda situação, em que a primeira parte, a parte percorrida, era metade da parte que faltava, né? E agora nós ficamos aí, eu deixei essa terceira situação para vocês fazerem, que diz aí, no caso de fazermos a parada faltando 1/5 do percurso. 1/5 do percurso para concluir a viagem. Quantos quilômetros já teremos percorrido e quantos quilômetros ainda iremos percorrer, né? Então ele vai fazer a parada aqui, ó, mais ou menos faltando 1/5 do percurso, certo? Então, pessoal, olha, se ele vai ficar faltando 1/5 do percurso, vocês lembram que a gente viu uma situação essa no início da aula anterior, que a gente vai calcular o quê? 1/5 do todo. De qual é o todo? De 150, né? A gente vai calcular 1/5 de 150. Então, olha só. Quanto é que vai ser 1/5 de 150? A gente viu lá, a gente pega 150, vai dividir em quantas partes? Aqui está dizendo, né? 5. Dividir em 5 partes. Então, 150, pessoal, dividido por 5, vai dar 150 por 5, 30. Né? 30 quilômetros. Então, pessoal, olha, se ele fez a parada aqui faltando, isso aqui é a parada faltando 1/5. Então, ele fez a parada faltando 30 quilômetros, né? Faltando aí 30 quilômetros. Porque vocês lembram, se foi faltando 1/5, a gente vai dividir em 5, quantidade de partes, e dessas partes a gente vai pegar apenas uma, né? Que é o próprio 30, né? Então, 1 vezes 30 vai dar 30 quilômetros. Então, como ele disse aí o que está faltando, então essa parte aqui que está faltando é 30 quilômetros. Mas ele quer saber aqui o que ficou para trás, né? O que ele já percorreu. Mas lembra só, eu dividi em quantas partes? 5. E para esse final eu peguei quantas? 1. Então no início tem quantas partes? 4. Então vai ser, claro, para a gente ver que o início vai ser 4 vezes 30. 4 vezes 30 é 120 quilômetros. Então essa parte aqui inicial ele já andou, ele já percorreu, no caso, 120 quilômetros. 120 quilômetros. Não é isso? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essa divisão aí com relação ao todo, tá? Nessa última aula da semana, a gente sempre faz algumas revisões, né? E a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre o que a gente fez aí durante essa semana desses conteúdos. Né? Relembrar algumas coisas, eu não botei muitas questões, mas a gente vai discutir aqui entre nós mesmos, aqui eu e vocês aí em casa, tá bom? Então diz aí, ó. Há diferentes maneiras de dividir uma quantidade em duas partes. Vimos muito isso essa semana, né? Que a gente não só tem a maneira de dividir secamente no meio, ou em 3 partes, a gente faz proporcional a algumas coisas, né? Vamos lembrar algumas possibilidades para a divisão do número 40. Então, botei um exemplo, né? Nós podemos dividir aqui o 40 em duas partes, 20 e 20, duas partes iguais. Podemos dividir aqui 10 e 30, né? Onde 10 é a terça parte, a primeira parte aqui é a terça parte da segunda, né? E nós temos aqui onde a segunda é o triplo da primeira, tanto faz, né? Nós temos aqui também 4 e 36, também é uma forma de dividir, né? Então, olha só, na primeira divisão, o número 40 foi dividido em duas partes iguais, né? Na segunda divisão, o número 40 ele foi dividido em duas partes desiguais, de tal forma que a parte 1 é 1/3 da parte 2, né? Se a parte 1 é 1/3 da parte 2, significa que a parte 2 é o triplo da parte 1, né? Na terceira divisão, o número 40 foi dividido em duas partes desiguais.
sendo a parte 1 um décimo do total. Então, ó, 40 é um décimo do total, que é 4. Aliás, 4 é um décimo do total, que é 40. Um décimo é o total dividido por 10. Total dividido por 10 dá 4, né? O 40 dividido por 10 dá 4. Você consegue perceber algumas outras relações entre as partes, ou entre as partes e o número 40, em cada uma das divisões? Existem esses números aqui, ó, todos têm alguma relação com esse 40. O 10, por exemplo, ele é um quarto do total, né? Se eu pegar o 40 e dividir por 4, dá exatamente 10. Então, existe essa relação. 20 aqui, ó, é exatamente metade do total. Então, essas relações entre o todo e entre as partes, elas sempre vão existir nessas divisões, né, pessoal? Então, vamos ver essa situação aqui, ó. Lucas vai fazer suco de morango com acerola para servir aos amigos. Pessoal, essa divisão aqui proporcional ela é muito aplicada em receitas. Se você quiser aumentar a receita, você sabe a receita para fazer um bolo. Mas se eu quiser fazer 3 bolos, é só usar a mesma receita multiplicando os ingredientes por 3. Ah, eu sei a receita aqui para fazer 5 bolos, mas eu quero fazer só um. Então você pega a receita e divide todas as quantidades por 5. Né? Então, essas aplicações é muito importante. É o que a gente vai ver nesse problema aqui. Então, diz o Lucas vai fazer suco de morango com acerola para servir aos amigos. Sua mãe disse que um pacote de polpa de acerola, isso aqui é importante, ó, um pacote de polpa de acerola e 3 pacotes de polpa de morango rende 1 litro de suco. Então, 1 litro, ele pega um pacote de polpa de acerola e 3 pacotes de polpa de morango, certo? Lucas esqueceu da receita e preparou 4 litros de suco. Ele vai preparar 4 litros de suco, com 4 pacotes de polpa de acerola e 4 pacotes de polpa de morango. Você acha que o sabor do suco ficou bom? Olha aqui, ó, como é a relação aqui, ó, para fazer 1 litro. Isso para fazer 1 litro. É um pacote de polpa de acerola e 3 pacotes de polpa de morango. Olha quantos ele vai fazer. Ele vai fazer 4 litros. E aí ele pegou 4 pacotes de polpa de acerola e 4 pacotes de polpa de morango. Será que esse suco ficou bom? O que o Lucas precisa fazer para corrigir o suco, de acordo com as receitas que sua mãe lhe deu? Vamos aqui, ó. Neste problema, pessoal, né, Lucas não seguiu a receita que a sua mãe lhe deu para preparar o suco. Então, podemos imaginar que o sabor do suco não tenha ficado bom. Né? Ele não fez a proporção correta do que a mãe ensinou. Vamos então entender como ele fez o suco. O texto do problema diz que ele preparou 4 litros de suco com 4 pacotes de polpa. 4 litros de suco com 4 pacotes de polpa de acerola e 4 pacotes de polpa de morango. Isto é, preparou o suco usando a mesma quantidade de polpa de acerola e polpa de morango. A mesma quantidade. E a gente viu lá no início que para fazer um litro era uma polpa de acerola, só que 3 de morango. Não era a mesma quantidade. Né? A receita da mãe de Lucas diz que é um pacote de polpa de acerola e 3 pacotes de polpa de morango. Rende 1 litro de suco. Em outras palavras, devemos usar a polpa na razão de 1 para 3. Isso aí é uma razão que a gente usa para fazer essas proporções entre as receitas. Né? Significa aqui, ó, que para fazer 1 litro de suco, ele vai usar uma polpa de acerola e 3 de morangos. Então a receita tinha que ficar assim, ó. Veja só, a razão de 1 para 3 precisa ser mantida no preparo de qualquer quantidade de suco. Então veja só, olha aqui, ó, 1 litro de suco. Para 1 litro de suco, um pacote de polpa de acerola, 3 pacotes de polpa de morango. Se eu vou fazer 2 litros agora, eu dobrei, pessoal. Se eu vou fazer 2 litros, tem que ser 2 pacotes de polpa de acerola e 6 pacotes de polpa de morango. Tem que ser o dobro, né? A gente tem que ir dobrando. Agora é o 3 litros, eu quero fazer 3 litros. 3 pacotes de polpa de acerola e 9 de morangos, certo? E aí, ó, aqui a receita que ele fez para os amigos, né? Que ele fez 4 litros, ó. 4 litros de suco de acerola
Ele sim, ele usou 4 pacotes de polpa de acerola. Só que para ficar correto, ele teria que usar 12 pacotes de polpa de morango. E lá no problema ele só usou 4. Então por isso que esse suco dele ficou meio aguado, né? Então ficou meio ruim. Assim, para preparar 4 litros de suco, seguindo a receita, Lucas deveria ter usado 4 pacotes de polpa de acerola e 12 pacotes de polpa de morango. A receita teria que ser isso, né? Ou seja, ele usou corretamente 4 pacotes de polpa de acerola, ele usou os 4 de acerola. Mas com relação à quantidade de pacotes de polpa de morango, precisa acrescentar, porque ele só usou 4. E ele precisa de quantos, pessoal? De 12. Então ele precisa acrescentar 8 pacotes de polpa para completar a receita de polpa de morango, né? Porque usou apenas 4 no lugar de 12. Então, essas receitas, pessoal, a gente usa muito essas proporções. Tem que estar ligado nessas proporções. Ok? Muito ligado aí nessas proporções, pessoal. Então, olha só. No preparo, vamos ver esse problema aqui, o outro problema, né? Aqui eu vou ver vocês fazendo aí, vocês vão me dizer aí como é que vocês vão fazer essa questão. No preparo de uma tinta para compor a cor violeta, um pintor vai misturar duas cores. Vai misturar duas cores para fazer o violeta, azul e vermelho. Na razão de uma parte de azul para 3 partes de vermelho. Com 3 litros de tinta azul, quantos de tinta violeta ele precisa para produzir, para pintar o muro? Então ele tem 3 tintas azuis, 3 latas, né? E aí ele precisa de quantas vermelhas para fazer esse violeta? Quantas? Acabamos de ver um problema aí de proporção, esse problema aqui também é de proporção. Eu vou deixar aí 2 minutinhos com vocês. A gente volta já com a resposta. Vamos lá, pessoal, e aí, conseguiram? Então vamos lá, pessoal, olha, preparar essa tinta, a gente vai misturar aí 2 cores, ele quer fazer aí o violeta, né? A gente vai misturar 2 cores, azul e vermelho. E aí a razão é uma parte de azul para 3 partes de vermelho. Então com 3 litros de tinta azul, ele vai
quanto de tinta violeta ele pode produzir para pintar um muro, né? Então, pessoal, olha, com 3 litros de tinta azul, a gente vai ver o seguinte, ó. Com uma parte azul, certo? Ele vai usar quantas vermelhas? Tá aqui, é uma parte de azul para 3 vermelhas, né? Então, 3 vermelhas. Aí vejam só, ele quer saber com 3 litros azul, né? Aqui eu estou botando 1. Se fossem 2 partes azul, quantas vermelhas ele precisaria? 6, né? Vermelhas. Nós estamos dobrando, né? Aí nós vamos chegar onde a gente quer, ó, com 3 litros, se for litros, de tinta azul. Quantas vermelhas a gente vai precisar? 9, né, pessoal? Porque a gente vai sempre aumentando 3. Aqui a gente está aumentando 1, aqui vai aumentando 3, né? Então a gente vai precisar de 3 vermelhas, certo? Então, olha, como ele pergunta aqui, ó, com 3 litros de tinta azul, quanto de tinta violeta ele pode produzir para pintar o muro? Então ele quer saber o todo, né? Então ele vai usar 3 litros azuis, 9 vermelhos. Isso vai dar quanto de tinta violeta? A gente vai somar aqui os dois, né? Vai dar um total de 12 litros de tinta violeta, né? 12 litros de tinta violeta. Claro, ele vai pegar os 3 litros azuis e ele precisa acrescentar 9 vermelhas. Que aí vai dar um total de 12 litros, né? Quando ele juntar tudo, vai dar os 12 litros, que vai dar a tintazinha violeta aí que ele está querendo. 12 litros para pintar esse muro, certo? Poderia perguntar quantas latas de tinta vermelha? 9, né? E o total? Porque quando vai juntar, junta as duas cores, né, pessoal? Muito bem, então vamos lá, vamos para outro problema. Nós temos outro problema aqui, ó, um problema bem interessante aqui, ó. Uma loja de eletrônicos tem um grande fluxo de venda, principalmente de 2 produtos, TV e notebook. A cada 2 televisões vendidas, são vendidos também 3 notebooks. A cada 2 televisões são vendidas 3 notebooks. Sabendo que naquela semana a loja vendeu 40 televisões, quantos notebooks foram vendidos? Então aí está na proporção 2 para 3, né? De 2 para 3. A proporção é essa. Aqui, ó, como são 40 TVs, o ideal não é você não vai montando. Há 2 TVs, 3 notebooks. 4 TVs, 6 notebooks. Porque aí você vai ter que gastar muito. Você tem que descobrir uma maneira aí mais interessante, que é a forma multiplicativa, tá? A gente vai ver, eu vou deixar uns 2 minutinhos para vocês, a gente volta já com essa resolução aí, tá? Com vocês.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Isso aí é um pouquinho, um pouco mais difícil pela questão dos números, né? Porque aqui não convém você ir colocando, montando gradativamente, né? Então, qual é a proporção aqui, pessoal? Então, ó, a cada 2 TVs é vendido 3 notebooks, certo? Ok? Aí eu quero saber o seguinte, nessa semana foram vendidos 40 TVs, 40. O que eu disse? Ó, não dá para você ir dobrando. 4 TVs vai 6 notebooks, né? Beleza, tá certo. Então, 6 TVs, 6 TVs vai dar 9 notebooks. Então, porque para você chegar em 40 vai demorar muito. O que é que você tem que chegar aqui? Você tem que chegar em 40 televisões. Foram vendidas 40 televisões. Aí o que é que você pode fazer para chegar aqui na quantidade de notebooks? Você tem que ver, ó, de 2 para chegar em 40. Foi multiplicado por quanto? As TV, ó, de 2 para chegar em 40 foi multiplicado por quanto? Isso aqui foi multiplicado por 20, né, pessoal? Foi multiplicado aí por 20. Então, se a quantidade de TVs foi multiplicada por 20, a quantidade de notebook para chegar aqui nas 40 também tem que ser multiplicado por 20. E quanto é 3 vezes 20, pessoal? 3 vezes 20 é 60. Então, no caso aqui, foram vendidos nessa semana 60 notebooks. 60. Basta você fazer essa relação aí multiplicação, essa relação aí multiplicativa, certo? Espero que vocês tenham visto. Quem fez montando, de 2 e aumentando 2, aumentando, não tem problema que dá certo do mesmo jeito. Então, pessoal, nós vamos finalizar aqui nossa aula. Esses conteúdos eles são poucos complicados, foi até difícil de montar essas aulas, porque ele é um conteúdo bem novo, principalmente para o 6º ano, né? É um conteúdo que a gente faz ele bastante lá no 7º ano. A gente vê divisões proporcionais, a gente vê lá no 7º ano, 8º ano, a gente vê. No 6º ano ele é um conteúdo novo, ele é abordado de uma forma bem diferente, de uma forma bem mais lúdica, a gente tenta fazer com vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não foram muitos exemplos, mas acho que deu para a gente ver bastante, suficiente para a gente ter alguma ideia sobre esse conteúdo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É muito bom a gente finalizar mais essa semana, né, com vocês, nesse nosso retorno aí, nessa nossa semana de retorno dessas aulas pela TV. Muito cuidado aí nas aulas presenciais, todo mundo se protegendo e muita atenção aqui nas aulas da TV, pessoal. Aqui ainda vai ser muito importante nas aulas aqui da TV. Você que está acompanhando aí também no MOB, né, que está vendo essa aula no MOB Família também, muito prazer estar com vocês aqui de volta, tá? Então a gente volta aí na próxima semana com mais algumas aulas de matemática aqui com vocês, pessoal.